Estou ao vivo através da Web TV Sangue Bom, aqui na Câmara Municipal de Belém, onde está havendo uma audiência pública. Esta, na verdade, foi chamada pelo vereador do PSOL, Fernando Carneiro, para que se discutisse a questão, basicamente, do lixão de Marituba. Eu estou aqui com Hélio Oliveira, que é um dos coordenadores do Fórum do Lixão, é isso? Fórum Permanente Fora Lixão. Fórum Permanente Fora Lixão em Marituba, é isso? Hélio, mano, eu tenho observado que há uma dificuldade agora, mais do que nunca. A nossa turma lá de Marituba, enquanto cidadãos, tem assumido uma pecha muito grande com relação ao lixo. O povo praticamente está sofrendo por conta desse lixão que instalou-se lá. Agora, quem organizava, quem tinha esse poder de fazer o controle do lixão, parece que está batendo retirada. Me explica melhor como é que é isso. Boa tarde, Inácio, companheiro conhecido para muitos como Inácio Sangue Bom. Prazer poder transmitir à sociedade a problemática dos resíduos sólidos da região metropolitana. Hoje, Marituba tem constituído um aterro sanitário, entre aspas, que nós chamamos de lixão, por conta da operação, do empreendimento, que vem trazendo inúmeros problemas para a sociedade maritubense, mas também ao entorno. Ananindeua tem sofrido as consequências desse empreendimento que se instalou-se em 2015, fará agora em julho 4 anos, que seria para resolver o problema do resíduo sólido na região metropolitana, mas infelizmente foi diferente. A partir da implementação desse empreendimento, ele causou um problema maior do que as pessoas talvez prevessem. O empreendimento que está localizado dentro da cidade de Marituba, que é o menor município do estado do Pará, com 103 km², que tem a maior concentração demográfica por quilômetro quadrado, e o empreendimento não cumpriu as condicionantes que manda a Lei 10.305 de 2010, que é o Plano Nacional dos Resíduos Sólidos. Ou seja, esse empreendimento começou a funcionar irregularmente, ou seja, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental não cumpriu com as condicionantes, ou seja, o empreendimento desse não poderia estar dentro de uma cidade, e ele está dentro da cidade de Marituba, ao entorno está mais de 12 áreas ocupadas, está dentro de um refúgio da vida silvestre, da área de amortecimento, que é a área da Pired, não podia estar. Está próximo de 1 quilômetro do Abacatal, que não podia estar. Está a menos de 25 quilômetros do Aeroporto Internacional de Belém, que não podia estar. Ou seja, é uma série de condicionantes para dizer que aquele empreendimento não poderia funcionar. E mais, Inácio, para você ter uma ideia, esse empreendimento começou a funcionar com a Lei de Uso e Ocupação do Solo, dado por uma procuradora do município, onde não poderia. Mas do município de Marituba? E segundo informação, ela disse que não deu essa autorização. Quem deveria dar era o prefeito, ou seja, segundo ela, fraudaram esse documento. Muitas legalidades. A empresa começou a operar a partir de um termo de ajustamento de conduta. Tira-se o lixão do Aurá, que antes tinha um belíssimo projeto que era conhecido como biorremediação do aterro sanitário do Aurá, na época da gestão do prefeito Edmilson Rodrigues, que tirou as crianças de dentro do lixão, organizou-se tinha as cooperativas de catadores, você não tinha aquele volume de lixo, você tratou-se como nunca na história da nossa Belém, o lixo, o resíduo sólido. Aquilo que poderia ser destinado iria, e aquilo que poderia ser selecionado para gerar emprego e renda foi feito. Então, inclusive, esse empreendimento ganhou prêmio entre as melhores práticas do planeta, entre as 10 melhores práticas. Ou seja, a partir dessa situação, o prefeito Dilson Acosta assume em 2005, retoma um lixão de novo e cria uma série de problemas.
Com a Constituição da Lei 12.305, nenhuma capital, nenhum município poderia ter mais o quê? Lixão a céu aberto. Então a lei veio para regulamentar. E foi onde houve uma série de debates, imposta inclusive, para que pudesse ser fechado o lixão do Aurá. O que aconteceu? Foi feito um termo de ajustamento de conduta, né, e levaram-se para Marituba, para um empreendimento. Mas eu te faço irregular. Eu estou introduzindo que é para vocês chegarem e terem noção do que aconteceu em Marituba. Eu só queria saber se já era na gestão do prefeito atual, Mário Filho. Não era na gestão do Mário. Quem era? Era o ex-prefeito Bertoldo Couto, que cedeu uma área e depois sancionada pelo prefeito Melo, já que Marituba passou um período aí de turbulência. No período foram mais de 6 prefeitos em torno de 2 anos, ou seja, uma situação muito complicada. Então, Inácio, para te ter noção da situação, a partir de 2013 foi feito um termo de ajustamento de conduta para que pudesse destinar o resíduo sólido no local correto. Só que infelizmente foi para Marituba, num local irregular, um local que nunca cumpriu as condicionantes, né? Então, a partir do fechamento do lixão do Aurá, foi para Marituba com anuência do senhor promotor de justiça do Estado do Pará, Raimundo Moraes. Ou seja, a empresa colocou o lixo sem preparar o espaço e houve uma série de irregularidades. Ou seja, hoje Marituba está sofrendo as consequências do empreendimento que não fez o tratamento do lixo, do chorume, agora que está tentando fazer, que tem um acúmulo hoje de aproximadamente 190 milhões de litros, né, adoecendo a população de Marituba. Ou seja, está na segunda célula. O projeto inicial era para 15 anos e 6 meses, com 4 grandes lagoas. Hoje são 18. Ou seja, para você ver que o projeto que foi apresentado inicialmente, hoje é totalmente desconsonante com aquilo que foi apresentado na sua originalidade. Ou seja, então uma série de problemas causaram à população de Marituba, que hoje, os problemas de doenças gravíssimos, o solo está contaminado, o lençol freático está contaminado e o ar contaminado. Ou seja, então entre aspas, aterro sanitário da Revita em Marituba está praticamente no seu esgotamento. Saturado. O que vai acontecer agora? Com todas as denúncias que nós fizemos, 3 diretores foram presos e aí tem se discutido uma alternativa para a partir do fechamento, que será dia 31 de maio. A partir do dia 1º que será feito. Se Marituba receberá um lixo da região metropolitana ou de Belém, Ananindeua e Marituba, irregularmente, nós vamos incorrer em mais um grave problema, porque a empresa diz que não tem mais como receber, não tem nenhuma célula preparada. O que será feito com resíduos sólidos da região metropolitana de Belém? É por isso que a sessão especial hoje, provocada pelo vereador Fernando Carneiro, ela tem também um caráter de chamar as autoridades, para as autoridades darem uma resposta, porque imaginem, se fechar aquele empreendimento pelo dia 31, dia 1º que será feito. Se passar 4 dias ou até uma semana, Inácio, nós vamos ter como se fosse a BR-316 do quilômetro 1 até o quilômetro 14 de lixo, em 5, 6 dias. Então, é um grande problema que nós precisamos de solução, só que não é solução manter em Marituba esse empreendimento. Tem que sair lá porque não tem mais viabilidade. Esse empreendimento foi instalado para causar problema para a sociedade. E mais, esse empreendimento, inclusive, financiou campanha, depositando mais de R$1 milhão na conta do ex-governador Simão Jatene. Inclusive na campanha do governador Helder Barbalho. Sim. Então, tem uma série de irregularidades. É por isso que nós estamos hoje aqui. Já houveram 2 audiências, uma em Ananindeua e uma em Marituba. E dia 25 haverá uma outra sessão especial na Assembleia Legislativa do Estado, porque o problema dos resíduos sólidos é gravíssimo. E o que será feito, né, com o problema a partir do dia 1º de maio? Eu lamento, e eu estava escutando ainda há pouco o secretário de Meio Ambiente, o Smiler, não é isso? E ele falava aí no seu pronunciamento que Marituba poderia reter ou administrar o seu próprio lixo por conta da sua capacidade populacional. Então, hoje, quem paga o preço é o cidadão de Marituba, que acaba não só sendo envolvido na questão da saúde, mas os seus empreendimentos caíram de uma forma avassaladora por conta do lixão também. Imagina uma casa que custasse 50, hoje com certeza, com essa discussão toda, e eu em particular passo
quase que diuturnamente para ir lá, porque vou para Santa Bárbara e sinto o mau cheiro lá na BR-316. Nós não chamamos mau cheiro, nós dizemos caatinga. Caatinga, popular. Então, além do problema social, se citou uma coisa maravilhosa. Quem mora ao entorno hoje tem o seu espaço totalmente desvalorizado. Os imóveis que antes tinham valor, por exemplo, de 100 mil reais, hoje não vale mais 50 mil. Por quê? Ninguém quer comprar um empreendimento ao entorno do lixão. E mais, o problema de saúde gravíssimo. Hoje, se você for perguntar para quem mora em Marituba, não tem um cidadão que não diz que não está com problema respiratório, com problema de dor de cabeça, inclusive pressão alta, problemas dermatológicos, né? Teve 2 casos, inclusive, próximo de lá, de meningite. Qual será a consequência disso? Ou qual foram as consequências? Por exemplo, Marituba teve 2 surtos de chikungunya. Não sabemos de onde veio, não temos um diagnóstico disso tudo. Então, Inácio, dizer para ti, ou nós, como sociedade civil, cobramos das autoridades, mas também fazemos a nossa parte para resolver esse problema, porque não dá para você jogar o lixo sem discutir uma questão importantíssima, a coleta seletiva. E que os atores também, sociedade tenha também sua responsabilidade, mas a responsabilidade são dos gestores. Construir um projeto, um programa para debater a coleta seletiva e mais, a classe empresarial, porque quem produz são os empresários, nós somos consumidores, também temos a responsabilidade, mas cadê os produtores? Eles também têm que ser responsabilizados porque não podem produzir e não agir com responsabilidade. Então, digo para ti, vamos hoje finalizar esse debate, ver se saímos também com proposição. Infelizmente, mais uma vez, o prefeito Zenaldo Coutinho não se faz presente, não manda representante e não diz o que será feito. Ou seja, será que a população de Belém, mais uma vez, será prejudicada pela irresponsabilidade, pela inoperância, pela omissão do seu gestor municipal, Zenaldo Coutinho? Ou seja, não dá para ficar do jeito que está hoje. Tem uma solução, então daqui a pouco toda a sociedade será prejudicada. Me parece que o entendimento que o povo da capital aqui em Belém a gente tem é que o povo de Marituba recebe de forma tranquila o lixão, como se lá se depositasse e aqui não é problema nosso. Mas a partir de movimentos como o Fórum, que fechou a BR, que procurou ir atrás de mecanismo das autoridades competentes, houve um grande zum na cidade ao ponto de se discutir. Mas tu não pactuas comigo de que esse compromisso, ele não é só um compromisso do gestor municipal, do governo municipal, mas também do cidadão da região metropolitana? Porque imagina só, obviamente que os gestores eles são ordenadores de despesa. Eu acho que essa discussão ela perpassa pelos órgãos, ela está muito além e eu a entendo como prioridade emergencial para nós resolvermos esse problema que, como tu bem disseste, daqui a 1 mês, daqui a 2 meses. E aí, a gente vai jogar esse lixo aonde? Eu digo uma coisa para ti, eu acho que se o prefeito de Belém tivesse responsabilidade, quisesse resolver o problema, estaria sentando com as autoridades e apresentando alternativa que infelizmente não tem. Ou seja, se hoje essa situação tomou uma promoção, que hoje toda a sociedade da região metropolitana, todos os meios de comunicação, sabe, por conta também das nossas denúncias. Sim. E é por isso que nós estamos cobrando, que nós também somos responsáveis pela nossa coleta seletiva, pela nossa triagem, mas nós somos responsáveis para definir aquilo que será feito na ponta, que ajudar a construir uma sociedade, né, com um mundo mais ambientalmente correto. Agora, infelizmente, quando o prefeito de Belém foge da sua responsabilidade, ele é omisso. Quando a Ananindeua também foge, porque omisso com a mesma coisa Marituba. Ou seja, então, Inácio, digo uma coisa para ti. O que nós queremos é solução para um problema gravíssimo, que infelizmente os prefeitos não apresentaram até hoje. Mas só para concluir, eu também não quero só apontar o dedo no prefeito. Eu sou um cara de posição firme. Observo a ausência do prefeito, mas eu observo a ausência dos vereadores desta capital num evento como esse, que era para estarem todos aqui. Mas por essa disputa, essa questão umbilical de que não é eu que propus, e aqui foram o Fernando Carneiro do PSOL e o Toré Lima, o segundo proponente, não é isso? Tu não concordas que também
esse compromisso, essa casa, nesse momento, não deveria estar todos os vereadores participando desse debate tão premente? Para você ver como são as coisas, né? Que bom que o vereador Fernando Carneiro é sensível, tem compromisso e responsabilidade. Se não tivesse, não teria solicitado a sessão especial para debater esse grave problema. Nós, inclusive, agradecemos, porque quando alguém chama o Legislativo ou propõe no Legislativo uma sessão para discutir essa problemática, a gente agradece. Mas, infelizmente, hoje, só 3 vereadores estão aqui. Então, parabenizar o Fernando Carneiro pelo aquilo que ele apresenta de solução, não apresenta, chama o debate para que nós possamos construir uma perspectiva de aceno a partir do dia 1º de junho. Então, digo uma coisa para ti. Hoje, se nós estamos aqui, parabenizar o Fernando, mas também digo uma coisa para ti. Dia 25 nós temos na Assembleia Legislativa do Estado uma outra sessão, inclusive puxado pela deputada hoje, Marina Brito, e no dia 25 também nós vamos estar apresentando um debate sobre a criação de uma comissão externa da Câmara dos Deputados, composta pelo deputado Edmilson Rodrigues, pelo deputado Ayrton Faneiro, Beto Faro, Edemauro, Cássio Andrade e o Celso Sabino. Você vê, um debate não tem que ser de um partido, ele tem que ser para além disso. Então, quando alguém deixa de vir aqui, porque infelizmente se apequena e não assume a responsabilidade diante de uma crise tão grave. É míope. Abraço. Forte abraço, deixa aqui nessa carona. Para oferir verbas do governo federal, recursos do governo federal para o tratamento turístico. A gente sabe que os municípios têm uma saúde financeira muito complicada, mas evidentemente, se você investir em educação ambiental, se você investir em reciclagem desse material, você vai reduzir drasticamente a quantidade de resíduos sólidos que é produzido e enterrado. Enterrar ali papelão, vidro, metal e papel não é inteligente, né? Isso danifica o próprio meio ambiente e isso de fato deixa de gerar emprego e renda para uma população importante que são os catadores. Então assim, o que precisa ser feito todo mundo sabe. O que a gente não sabe, por que a prefeitura não faz? Porque isso está aí há muito tempo. Obrigada. Tá bom? Obrigado. Vereador, eu lhe parabenizo mais uma vez, mas eu percebo que tem tanta irresponsabilidade o prefeito quanto aqueles que são seus pares aqui na Câmara, que são vereadores. Até porque esse é um problema aqui da região metropolitana, mas se fundamenta por uma discussão muito maior, que ela poderia ter um fôlego muito maior se estivesse os demais vereadores aqui da capital. Você concorda? Você tem toda a razão, porque, veja bem, essa sessão foi aprovada no plenário da Câmara, ou seja, ela é uma sessão oficial da Câmara Municipal de Belém. Nós temos, do ponto de vista legal, 2 atribuições básicas, digamos assim, que uma é fiscalizar o Poder Executivo e a outra é fazer leis. Nesse caso, a legislação sobre o tratamento do lixo, do resíduo sólido, é uma legislação federal, existe aí desde 2010, ou seja, faz 9 anos que existe essa lei. Em 2013, a Prefeitura de Belém assinou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Estado, se comprometendo em 1 ano, ou seja, em 2014, em implantar o processo de coleta seletiva de lixo. Já faz 5 anos que isso era para ter sido implantado e não está implantado. Por que não implantou? A gente não sabe. Mas aí vai se somando uma série de irresponsabilidades. Essa é a primeira, porque ela assinou um TAC e não cumpriu. Segunda, desde o final do ano passado, desde novembro do ano passado, ou seja, nós temos aí dezembro, janeiro, fevereiro e agora março, que está findando, são 4 meses em que a empresa já informou que não tem mais condições de recepcionar o lixo da região metropolitana lá. Aí a prefeitura, qual é a alternativa que a prefeitura deu? Até o momento eu não sei, porque em nenhum momento ela se manifestou publicamente em relação a isso. A prefeitura de Marituba apresentou uma proposta, a prefeitura de Ananindeua não apresentou proposta, a prefeitura de Belém não apresentou proposta. Então a população quer saber, porque esse é um problema grave que atinge toda a população da região metropolitana, que a produção de lixo não atinge só quem mora na Doca, atinge quem mora lá no Tenoné. Então é um problema que atinge a cidade inteira. Ele está se fiando numa decisão de que possivelmente o juiz vai dizer, não, como não tem espaço, passou 6 anos, não construiu nada, agora tem que continuar colocando lá em Marituba. Eu acho isso muito injusto, uma responsabilidade muito grande que a população de Marituba não tem que ser o depositário do nosso... Me permite, eu ainda há pouco estava falando com o Hélio, que é um dos coordenadores do fórum,
e estava colocando para ele dos cidadãos que sofrem não só a questão da saúde, mas sofrem também por conta dos seus imóveis que acabam despencando valores. Sofrem duas vezes, na saúde e sofrem por conta da não especulação, dessa coisa do imobiliário, né? Imagina uma casa que custa 100, hoje está valendo 20. Tem um outro aspecto, né, que eu acho que é muito importante, que é o seguinte: a gente fez no final do ano passado uma diligência lá junto com eu acompanhei a diligência da Assembleia Legislativa junto com a Câmara dos Deputados Federais, né, a figura do deputado Edmilson Rodrigues. A gente fez uma visita lá e, assim, vários empreendimentos comerciais. Eu não sei se você conhece Marituba, mas tem vários balneários ali, belíssimos. Aí o cara chega de manhã com a família, coloca as crianças na piscina, quando dá meio-dia começa a bater aquele fedor. Na hora que ele vai consumir uma comida, um peixe, a caatinga, aí o que o cara faz? Vai embora. Os empreendimentos comerciais daquela área de balneários estão sofrendo. Então, além do problema da saúde, além do problema da contaminação do ar, do problema da contaminação do lençol freático, existe o problema dessa desvalorização imobiliária que você está falando e o problema do desemprego, porque vários desses empreendimentos estão fechando porque as pessoas não têm. Eu conversei com uma senhora que tinha uma família em Parauapebas, certo? E essa família, a médica disse para ela: ou você sai daqui, ou você que está grávida pode colocar em risco o seu filho. E ela está construindo a casa dela faz 11 anos e ela teve que voltar para Parauapebas porque ela não tinha condições de ficar aqui. Então, de fato, é um empreendimento que tem, você sabe, eu citei aqui, tem 190 milhões de litros de chorume acumulados lá sem tratamento. Eles têm 6 máquinas para tratar esse chorume, para transformar, segundo eles, em água que pode ser depois depositada nos rios. Mas eles tratam, com as 6 máquinas que eles têm, no máximo 700 litros de água por dia. E são produzidos 400 mil litros de chorume por dia. Eu me lembro, e eu estava falando com o Hélio, quando era no Maurá, quando o prefeito Edmilson Rodrigues era o gestor. E tinha todo um tratamento, não só do lixo, mas um tratamento humano. Catadores e catadoras, projetos sociais, pessoas que passaram a serem donas dos seus negócios por conta das cooperativas. O que é que levou as outras prefeituras? É falta de entendimento? É compromisso? Não, eu acho o seguinte... É humanidade? A gente precisa entender o seguinte: as cidades, elas estão meio que confundidas já. Uma coisa, todo mundo sai de Belém, entra na Anindeu, a Marituba, como se fosse uma coisa só. Claro que são entes federados diferentes e precisam ser tratados como tal. Mas é preciso também a formação de um consórcio entre essas 3 prefeituras para tratar o problema do resíduos sólidos, que é comum às 3 prefeituras. Uma outra questão que existe também é a questão do transporte, que também é uma questão metropolitana. Então, o governo do estado e as 3 prefeituras, na verdade a região metropolitana, os municípios que compõem a região deveriam ter um órgão que tratasse disso de maneira unificada. Então, esse é um problema que a gente precisa resolver, porque o que precisa ser feito, todo mundo sabe. É educação ambiental, reciclagem de lixo e tratamento do resíduo que sobra. Só que as prefeituras não fazem. A questão é saber por que não fazem. Falta vontade política. Tem contratos milionários aí. O contrato com a Revita é um contrato de 2 milhões, sei lá, 1,5 milhão por mês. Mas existe contrato com as empresas que fazem a coleta de lixo que são de 10 milhões por mês. Então são contratos bastante milionários e que é o dinheiro que o povo está pagando, mas infelizmente não está tendo retorno disso. Eu te agradeço, eu vou entrar, nós continuamos ao vivo aqui pela Web TV Sangue Bom. Vamos entrar aí para participar e fazer a cobertura. Está ali o vereador Toré Lima. O vereador Toré Lima está se pronunciando. Também a presença que chegou agora com o vereador Babalu, e o vereador Robson Barbosa estão presentes aqui com a gente. Em nome das mulheres do Brasil e da ex-presidente Dilma Rousseff, injustiçada, saúdo todas com boa tarde nessa histórica data do Fora Lixão, com
coronel e também no ex-governador Moreira Franco, seu companheiro. Doutora Ana Maria, promotora de Justiça Ambiental. Estamos aqui. A doutora vai... É fora? Saúde. Vamos aqui. Em nome A promotora de Marituba, doutora Ana Maria, vai falar aqui com a gente. a vereadora Chica Pequena. Sou promotora de justiça da Promotoria Ambiental de Marituba. Ambiental. A senhora era de Mosqueiro, se não me engano, sim ou não? Era sim. A senhora veio bem recente para Marituba, já assumiu esse Olha, compromisso. eu já rolei, antes de ir para Marituba, eu passei 1 ano na promotoria do júri da capital, aqui na 4ª promotoria do júri da capital. Aí, agora em setembro, que eu fui para Marituba. Eu vi uma fala da senhora ainda há pouco, se mostrando, dizendo que se encontrava até meio que desesperada. É verdade isso? Olha, eu moro em Belém. Eu sei que a partir do dia 31 de maio, não tem mais onde depositar o lixo. Eu sou cidadã. A pessoa desesperada não é a promotora, é a cidadã. Como cidadã de Belém, eu estou extremamente preocupada porque nós não vamos ter onde depositar o lixo, a disposição ambientalmente adequada, porque o aterro sanitário de Marituba vai fechar. E até agora, aí já é a promotora falando, se a Prefeitura de Belém ou de Ananindeua tem uma solução, ainda não me apresentou, nem oficial e nem extraoficial. E eu sei que as soluções para o lixo não são soluções que se tire de uma cartola de mágico do dia para a noite estejam à disposição. São sempre soluções que demandam um tempo, e um bom tempo. Certo. Já existia uma lei que pedia que fosse feita a coleta seletiva, tudinho. Como é que está isso? Olha, houve algum avanço com relação a isso? A coleta seletiva dos resíduos, ela é obrigatória. Desde 2010 tem uma lei, que é a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A obrigação de implementar a coleta seletiva é dos municípios, ou seja, cada gestão tem que implementar a sua. Desses anos todos, estou falando de uma lei de 2010, nós estamos em 2019. Hoje houve uma reunião com os catadores aqui no Ministério Público em Belém. Os avanços foram pequenos, são avanços tímidos. O que foi feito em relação a isso aqui em Belém é muito tímido, quase nada. Certo. Promotora, o que a empresa alega para encerrar essa atividade de recolher o lixo das 3 cidades? A empresa alega que para continuar operando, ela precisaria ter feito uma ampliação de uma lagoa, porque o lixo gera um chorume e um volume grande. Principalmente aqui no norte, na Amazônia, chove muito. Então, num espaço como o nosso, o volume do chorume é grande. Por exemplo, no Nordeste quase não tem chorume, porque não chove. Então, eles precisariam fazer obras de engenharia, ampliações, que não fizeram. Alegam que não fizeram porque receberam uma autorização já em dezembro, quando eles não poderiam fazer obras externas por conta das chuvas, e por isso eles não iam desistir do empreendimento e fechar. Outro ponto que eles também apontaram, mas como segundo motivo, foi o fato de não receberem os valores de Belém e de Ananindeua, os valores pelo recebimento do lixo. Então, alegam que Belém deve em torno de 10 milhões, Ananindeua deve em torno de 4 milhões, e que isso inviabilizou também economicamente. Tem um ponto importantíssimo nisso tudo, que é o fato de que não havia contrato. Então, esses anos todos, a Prefeitura de Belém e de Ananindeua estavam operando sem ter um contrato com a empresa. Então, feito aquele pagamento, a contraprestação não seria, existe, estou falando que seria ilegal, mas proporcionou, o fato de não ter o contrato, proporcionou agora o direito da empresa dizer, vou fechar. E, embora eu sei que existe uma ação que Belém propôs contra a empresa, está lá em Marituba, mas com fundamento em quê, se eles não têm contrato? E qual que é a situação? Qual é a situação? Quando eles
informaram que iam fechar, o município de Belém ingressou com uma ação contra a empresa, que primeiro ingressou aqui em Belém, mas o juiz de Belém entendeu que a competência era de Marituba e mandou para lá. Se não tem nada formal, a senhora, como operadora do direito, qual seria o argumento de defesa das partes? Olha, Não tem nada formalizado. Não existe um contrato, né? Então, na minha visão jurídica, a empresa pode fechar sim, porque não tem um contrato. Agora, é claro que os procuradores de Belém tiveram os argumentos deles. Um dos argumentos importantes é que é um serviço essencial. Então, sendo um serviço essencial, não pode paralisar da noite para o dia. Só que tem o outro ponto, que é o fato deles não terem feito as ampliações que precisariam fazer para operar. O que deve ser feito agora? A promotoria, então, aguarda a sugestão de solução das prefeituras e também do Estado, ou não, da empresa? Olha, quem tem que apresentar uma solução pela lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos são as prefeituras, no caso, o Executivo Municipal de Belém, o Executivo Municipal de Ananindeua tem que apresentar a solução. Eles que são eleitos para isso, para dar a solução aos problemas da cidade. Nós elegemos o representante. A parte do Ministério Público é cobrar responsabilidades. Então, se isso aqui virar um grande lixão, a cidade inteira, é lógico que o prefeito tem que ser responsabilizado, e aí já também não serei eu, porque eu sou promotora de Marituba. Aí as promotorias de Belém é que devem adotar medidas contra o gestor que não fez o que seria a competência dele, a atribuição de lei. O governo do Estado, vou falar aqui do governador, nosso gestor, ele pode contribuir nessa discussão, pode buscar mecanismos para participar e ser mais um ator, não ser como o prefeito Zenaldo Coutinho. Está sendo apontado como o grande vilão dessa história, e eu percebo que não só ele, mas outros tantos, por conta desse descompromisso, e aqui eu noto a indiferença com essa discussão, que é uma discussão de todos os cidadãos, homens e mulheres, e principalmente dos legisladores, que aqui não estão nesta Câmara. E nem a Prefeitura de Belém está. Pois é. Foram convidados, não vieram? Como a senhora vê isso? Eu falei do governador como a senhora. Olha, existe também uma... Eu acho que o governador Helder Barbalho... Existe uma legislação que é o Estatuto das Metrópoles, que é de 2015. E por essa lei, que é uma lei nacional, ela também possibilita que o Estado busque as soluções para regiões metropolitanas. Então é por isso que hoje nós estamos vendo aquelas obras de mobilidade urbana, que é uma obra do governo do Estado, para a região metropolitana, vai até Marituba. E a questão do lixo, como ela é metropolitana, o Estado também pode dar contribuição. Só que até o momento, o que eu posso informar é que a Procuradoria do Estado tentou um diálogo com as prefeituras, principalmente a de Belém, mas não houve uma sinalização positiva por parte das prefeituras de Belém. Ou seja, o Estado teve essa proeminência de tentar uma negociação, uma conversa, pelo menos, uma proposta, mas na reunião que iria já fechar alguma coisa, alguma proposta emergencial para solucionar pelo menos até o final do ano, enquanto se busca, os procuradores de Belém não compareceram, disseram que foram chamados de urgência para uma reunião com o prefeito Zenaldo e não compareceram. Então, não sei qual será o próximo passo do Estado. Não existe nenhuma proposta das 3 prefeituras. Se existe essa proposta, eles estão guardando as 7 chaves, porque Estão discutindo com muito sigilo, porque nem a imprensa sabe, nem nós sabemos. Eu que estou insistentemente cobrando desde dezembro, tentando inclusive fazer reuniões, as reuniões que foram marcadas não compareceram. Então, se existe essa... Por várias reuniões. Algumas eles compareceram, né? Mas essa última, que foi o Estado que convocou, eles não compareceram.
A prefeitura de Ananindeua foi na reunião, a de Belém não. A senhora pactua, eu estava falando com um dos coordenadores do fórum e falando também com o vereador proponente, Fernando Carneiro, duas questões que o povo lá de Marituba sofre. Além da questão da saúde, porque... aumentou o número, desde quando o aterro foi para lá, o número de atendimentos médicos mais do que triplicou. Pois é, a senhora é conhecedora disso, sabe? Porque está labuta no dia a dia lá e sabe, e sofre enquanto cidadão, porque falou isso aqui. Mas também tem a questão da desvalorização imobiliária. Sim, eu mesma ia comprar uma área lá, desisti, porque eu vou comprar um terreno numa cidade que tem um aterro sanitário problemático. Me dê um recado, nós estamos ao vivo pela Web TV, enquanto cidadã, o que a senhora diria para as pessoas responsáveis? Todos nós somos responsáveis, mas em poucas palavras, enquanto cidadãs, essa promotora. Como cidadã, eu entendo que eu e todos os demais cidadãos de Belém, de Ananindeua, de Marituba, eu moro em Belém, nós devemos entender que esse problema da cidade, ele é grave, ele é urgente. Nós temos que cobrar do gestor que aponte a solução. Agora, eu, cidadã, sei que essa cidade vai virar um lixão depois do dia 31 de maio e eu estou exigindo que aquele que foi eleito para resolver os problemas da cidade o faça, apresente com máxima urgência para a população que o elegeu a resposta que ele vai dar em relação ao lixo. Qual é a destinação do lixo doméstico que ele vai dar a partir do dia 31 de maio de 2019? Eu só posso lhe agradecer, dizer que essa beleza de alma, enquanto cidadã, enquanto promotora de justiça do nosso estado, nos dá, eu enquanto cidadão, uma alegria inconteste. Porque é muito bom quando a gente dialoga com autoridades. A senhora poderia se encher de nãos e deixar isso aqui e empurrar com a barriga. Mas eu tenho visto que seu coração pulsa lá por essa gente, pulsa pela nossa cidade. Muito obrigada. Um grande abraço e muita sorte. Eu vou falar agora com o secretário de Meio Ambiente lá de Marituba. Minha produção me lembra o nome do secretário Ismailer. Ismailer, eu vi você ainda agora apontando na sua fala uma coisa que me deixou assim, um coraçãozinho apertado enquanto cidadão. Você disse, esse não é um problema da nossa gente de Marituba. A nossa gente de Marituba poderia muito bem, o prefeito, trazer o seu lixo para a nossa cidade, até porque o nosso lixo é em pequena quantidade, só que nós carregamos essa pecha que não é nossa. Nós estamos assumindo e estão pagando um preço, não só o gestor municipal e todo o seu secretariado, mas a população em geral. Como tu vês isso, querido? Meu amigo, a situação já foi exposta e é de conhecimento público que Marituba é o único prejudicado com toda essa situação. Como na minha fala, Marituba não era o município mais indicado para se receber os resíduos da região metropolitana. Isso, no primeiro momento, foi inclusive alvo de questionamento do Ministério Público do Estado, que era contrário à instalação desse empreendimento no município. Quantos anos tem lá? Foi inaugurado em 2015. Não é da administração Mário Filho? Não, e além de não ser da administração Mário Filho, nenhum prefeito que passou por Marituba tem responsabilidade sobre a instalação desse empreendimento. Até porque todo o licenciamento foi realizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Então, na época o prefeito, se eu não me engano, era o prefeito Melo. Não sei dizer que passaram vários prefeitos pelo município. Certo. Porém, o município hoje continua a ser impactado. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente só tomou algumas providências mais enérgicas quando houve a intervenção do governo do Estado e da Justiça. Porém, a empresa assinou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, ao qual algumas cláusulas não vêm sendo cumpridas, dentre os quais o sistema de captação de gases para geração de energia. E não mais, a empresa continua a informar que não preparou a célula para receber lixo após 31 de maio,
porque não recebeu a licença em tempo hábil. A autorização da SEMAS só saiu em dezembro de 2018 e a empresa fala que devido ao alto índice pluviométrico não consegue fazer movimentação de terra e com isso não consegue fazer as obras necessárias para que se continue o recebimento dos resíduos após 31 de maio. Então, não tem como o município ser penalizado ou receber o lixo de qualquer forma, já que a empresa mesmo declara que não tem condições técnicas e operacionais para estar recebendo esse resíduo. Aí fica a pergunta, mesmo judicialmente, quem vai ter coragem de obrigar Marituba ao fracasso ou à morte, como a população já vem sofrendo? Então, Marituba já entrou com uma ação judicial para contribuir ou afirmar a sua posição com relação ao fechamento desse empreendimento, por entender que não traz benefícios ao município. A Prefeitura de Marituba, ela é contrária ao lixão, a permanência do lixão lá? Sempre foi contrária. Perfeito. Até porque os impactos já vêm sendo sentidos há anos, e uma solução definitiva com relação a isso não tem sido feita. O que tem que deixar claro aqui é que Marituba não é contrária a população de Belém, Marituba não é contrária à população de Ananindeua, Marituba se sensibiliza com a população, porém a responsabilidade dos resíduos é dos prefeitos de cada um desses municípios. Secretário, a promotora colocou aqui pra gente que existiria um atraso de repasse de pagamento para a empresa, que isso também seria um dos fatores que teria levado a esse fechamento da empresa, né? E vocês tentaram um diálogo com essas prefeituras? Como é que tá? Existe um contrato? Assim, a questão da dívida de Belém e Ananindeua não é responsabilidade do município de Marituba. O município de Marituba, ele joga os resíduos sem nenhum ônus lá. Isso foi um acordo feito lá atrás para uma espécie de compensação ao município. Porém, a nossa quantidade de resíduos diária que entra no aterro é algo em torno de 62 toneladas. Isso é irrisório perto das 1.300 toneladas que entram diariamente nesse empreendimento. O Fernando Carneiro te atualizou a questão dos resíduos, estava em torno de 180 milhões, é isso? Assim, a questão do diálogo não é competência de Marituba exclusivamente. Esse diálogo já foi feito entre o Ministério Público de Marituba, entre o Ministério Público do Estado, com as prefeituras, já tivemos várias reuniões com o prefeito Zionaldo, com o prefeito Pioneiro, e até então nada... O governador Helder Barbalho já se pronunciou? Eu não tenho como falar se o governador deu algum posicionamento ou não. Eu não participei em nenhuma reunião que o governador esteve presente. Mas não há nenhuma proposta de nenhuma das duas prefeituras da região metropolitana que chegue ao conhecimento, que chegou ao conhecimento do município de Marituba até agora, não. Entanto que pode ser visto que na plenária, tanto nas audiências de Ananindeua quanto nessa audiência pública, ninguém trouxe uma solução para o que fazer com os resíduos após 31 de maio. Secretário, com seu acúmulo e sua experiência, como você vislumbra uma saída para esse momento tão difícil? Bom, Marituba, eu posso falar por Marituba. Marituba, os resíduos vão continuar sendo depositados na Revita, por intervenção judicial e por todo o passivo que essa empresa tem com o município, e ser irrisório o volume de lixo que vai ser depositado lá por um período determinado, além da produção de chorume, que é um volume, para você ter ideia, se fosse só o lixo de Marituba, geraria um volume de algo em torno de 9 metros cúbicos dia. A empresa tem um passivo de 190 milhões de metros cúbicos a serem trazados, além de uma capacidade de tratamento de 750 metros cúbicos dia. Era 180. Os nossos, agora é 190 milhões de metros cúbicos, segundo dados hoje atualizados pelo vereador Fernando Carneiro, que esteve hoje fazendo uma visita no referido empreendimento. Querido, eu só posso, e eu tive a oportunidade, e é importante que a sociedade se apegue, se atente para essa discussão. Essa discussão não é do secretário de Marituba unicamente, não é do prefeito Marifio tão somente, não é do prefeito de Belém tão somente, não é do Pioneiro tão somente, não é lá do prefeito Nil em Santa Bárbara tão somente, não é lá do gestor lá em Marituba, lá em Mosqueiro, do meu amigo Dr. Benedito Cavaleiro, e fundamentalmente não é só
uma discussão dos gestores, mas ela perpassa muito mais por todos os cidadãos. Os cidadãos de Marituba, em particular, eles têm sido penalizados assim de uma forma muito contundente, avassaladora. Cada dia se perde menos saúde e os imóveis ficam cada vez menos valorizados. Outra coisa a se ressaltar é que os impactos não são só impactos ambientais. Você falou muito bem agora, impactos à saúde humana, impacto na economia do município devido à desvalorização dos seus empreendimentos. Então, meu amigo, já que a empresa está anunciando que vai fechar, já que diz que não tem condições, então o que nos resta é acatar, né, o fechamento da empresa para o recebimento dos resíduos de Belém e Ananindeua e entrar judicialmente e criar mecanismo jurídico que essa empresa continue a operar o aterro para tratar todo o passivo do chorume, todo o passivo da emissão de gases, todo o passivo da questão da contaminação, que até hoje não se tem um relatório definitivo sobre o grau de contaminação desse empreendimento. No mais, é isso, é esse o posicionamento do município e a gente está à disposição da imprensa, à disposição da população para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. E inclusive compromete politicamente, eu não sei se o povo de Marituba tem um acúmulo para essa discussão, mas compromete também a gestão municipal, porque muitos cidadãos não têm essa compreensão de que a discussão é macro. Foi muito bom você tocar nesse assunto, até porque a posição do prefeito Mário Filho ele é favorável ao encerramento, tanto que o município já entrou com uma ação judicial para o fechamento do empreendimento e continuação do recebimento de resíduos somente de Marituba. Porém, como você falou, a população às vezes não entende e culpa a prefeitura sem a prefeitura ter culpa nenhuma. Volto a ressaltar, o licenciamento, a instalação, todo foi responsabilidade do governo do estado, seja através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que é o órgão licenciador do empreendimento. Secretário, muito obrigado, parabéns aí pela vinda, por esse compromisso enquanto cidadão e enquanto secretário. Vamos entrar aí para a discussão. E agradeço. Continuamos ao vivo pela Web TV Sangue Bom. O vereador Toré Lima está no plenário ali. Vamos escutar. Cerca de 5 a 6%, então ela vai destinar para a sua área, para a sua população. A Ananindeua deve ter seu plano B, Prefeitura de Belém também, então não estão muito preocupados, senão não estavam aqui. A gente ouviu aqui há pouco um representante do Ministério Público dizer que sequer foi o vereador chamado. É o Ministério Público, imagine por nós, vereador Fernando. Imagine por nós, porque através da Justiça, do Ministério Público, se fizeram ausente. Você vê o tamanho da preocupação que tem com essa questão. Dizer que independente da minha posição partidária, a gente vai estar na luta e pode contar com o nosso mandato. Não é? Se vocês entrarem nas nossas redes sociais, desde 2017, a gente pede junto com vocês o fechamento do que a gente dizia que não era aterro sanitário, que era o lixão de Marituba. Não é? Em que pese, hoje, a gente teve citado, ter notado alguma diferença, falava agora há pouco com os companheiros antes de começar, em que pese alguma diferença, há muito distante de ter um aterro sanitário. Porque ninguém quer, seja Belém, seja Marituba, seja Ananindeua, se ventilou das outras vezes, ir para o Acará, enfim, outras áreas. Quem quer? Ninguém quer. O que a gente vê em realidade em alguns outros municípios, principalmente Natal, que é aquele aterro sanitário modelo que foi apresentado para a gente, o prefeito de Marituba viajou até para o exterior e trouxe alguns modelos também, e de São Paulo também. Mas se fosse daquele jeito, ainda assim ia ter rejeição. Imagina da forma como está. Mas não adianta a gente ficar aqui chovendo molhado e não buscar alternativas. Não é? E a alternativa hoje, e que me preocupa com o que eu ouvi hoje de manhã, e cochichava agora pouco aí com o vigor, é que eu pedi, inclusive, para a empresa um documento hoje de manhã, me vieram alguns, mas não veio o principal, que foi lido lá, um relatório da FADESC, do Ministério Público,
mas que a empresa está, segundo ela, a empresa nos mostrou hoje de manhã, está correspondendo a partir, principalmente de março de 2018 para cá, há um ano para cá, dentro do que foi estabelecido através da intervenção da SEMP. Que, aliás, já vamos falar da intervenção, que é uma outra situação, concluindo, uma outra situação grave. Eu elenquei alguns pontos aqui, mas não vai dar tempo de falar, que é a intervenção que o Estado fez até hoje, que não tem transparência. A gente não sabe se o Estado do governo anterior interveio com o dinheiro, não sabe se fez bloqueio na empresa, quais foram os investimentos do Estado, porque o Estado informou naquela época, naquela audiência que nós estivemos no governo, que ia bloquear as contas da empresa e fazer que aquele dinheiro fosse feito os serviços que eram para terem sido feitos dentro do licenciamento ambiental. E hoje a empresa disse que não teve intervenção financeira, não teve bloqueio financeiro. E isso a gente também ficou surpreso hoje, não é? Com um agravante, não é? Com um agravante. São 440 mil toneladas verdes, segundo a empresa, cerca de 800 gramas por habitante é destinado àquele aterro. Nós precisamos, e conversamos hoje de manhã com o vereador Fernando Henrique, o Fernando Carneiro, estamos na próxima semana também protocolando a Ana Maria, representante do Ministério Público aqui, já falou da questão da intervenção do Estado através da Procuradoria-Geral do Estado, mas a gente está também em contato com o governador para fazer com que, porque a questão não é uma questão de Marituba, não pode ser uma questão de Belém, não pode ser uma questão de Anindeua, tem que ser uma questão da região metropolitana com participação do Estado. O Estado tem sim que intervir, tem sim que participar, seja administrativamente, seja financeiramente, tem que intervir. Nós estamos perto do dia 31 de maio e a gente não pode ficar perto do colapso da região metropolitana e também não pode continuar com a população de Marituba sofrendo da forma como está. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Pessoal, é o seguinte, a gente vai ser bem rigoroso no tempo, inclusive, porque já são 17 horas e a gente precisa tirar alguns encaminhamentos aí. Continuamos aqui na Câmara Municipal de Belém, onde está sendo feita essa discussão sobre o lixão lá em Marituba. Vários vereadores de Marituba e Ananindeua encontram-se aqui. E tá vindo ali, eu já fiz um sinal ali para o presidente da Câmara de Vereadores de Ananindeua, Rui Begô. Eu quero fazer uma conversa com ele, até porque eu tenho observado a sua disposição nesse evento, nesse tema, e vamos ver aqui o vereador. Mas, ao mesmo tempo, o empreendimento que está em Marituba. Vereador, satisfação do senhor enquanto presidente da Câmara de Ananindeua, Rui Begô. Eu tenho notado a sua participação efetiva diuturnamente nessa discussão. Os vereadores de Ananindeua e de Marituba, muitos têm se envolvido. Aqui, hoje, era para ter vereadores desta capital aqui, outros. Na verdade, só tem o proponente, Fernando Carneiro, o segundo proponente, Toré, e o Adriano Coelho. O senhor não acha que essa discussão, todos deveriam estar irmanados para que essa discussão, que é tão premente, ela tenha uma solução a médio prazo, porque a curto não dá, presidente? Com certeza. É necessário que toda a população
O lixo é produzido por todos nós. O resíduo sólido hoje é um problema muito sério da região metropolitana de Belém. Então é necessário que todo o executivo, todo o legislativo, o judiciário esteja presente, o Ministério Público esteja presente, como está aqui hoje o Ministério Público de Marituba. Sim. Mas é importante que esteja o Ministério Público do Estado do Pará sendo representado, as câmaras estaduais. Segunda-feira já está marcado na Câmara Estadual uma nova audiência pública. A Câmara Federal... Com a participação, isso. Hoje a Câmara Federal se manifestou em Brasília com uma comissão especial, assim como a Câmara de Ananindeua, assim como a Câmara de Marituba, a Câmara de Belém, vão estar imbuídos, montando uma comissão metropolitana para que juntos possamos chegar junto aos governos municipais que tenham a coragem de pedir recurso ao governo estadual e chegar junto ao governo federal, já que o problema é grande e requer recurso, uma vez que a Lei 12.305 se implantou a política de resíduos sólidos, mas os prefeitos se sentem com pires na mão, sem recurso, que esse recurso venha para os municípios, especificamente para a implantação de um novo aterro. Mas o primeiro passo tem que ser dado, que é o estudo para apontar uma nova área. Enquanto não tiver o primeiro passo, que é um estudo aprofundado, bem feito, e só vai se conseguir fazer isso quando se emanar todos os municípios envolvidos da metropolitana, imbuídos em busca de solução. Não dá para ter uma parcela da população preocupada e a outra parcela ser beneficiada, isso é um problema de todos nós. Pois é, eu pactuo do raciocínio de que todos os cidadãos, todos os parlamentares municipais, federais, quanto Senado, representantes do Estado do Pará, deviam fazer uma discussão central, pressionando para resolver, porque essa situação, o senhor que está no dia a dia, que está na condição de presidente lá da Assembleia, da Câmara de Vereadores de lá de Ananindeua, o senhor deve sofrer na pele cobranças diuturnas, é isso? As pressões são grandes, a gente já pode imaginar. Eu tive um dado que, em se fechando, hoje a Marituba recebe 1.340 toneladas de lixo dia. São em média 300 toneladas de Ananindeua, 62 toneladas de Marituba e 1.000 toneladas de Belém, aproximadamente. Uma semana de lixão fechado, de aterro fechado, são 14 quilômetros de via de lixo. Então imagine o que é isso. Vai se instalar um caos a partir do dia 1º de junho, com o fechamento da revista dia 31. E as pessoas precisam entender, sensibilizar, mentalizar, imaginar o caos que vai se tornar e que a gente possa antecipar isso, todos imbuídos, com a preocupação de encontrar uma solução conjunta. Não dá para essa preocupação ser só de uma parcela do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário. Tem que ser um problema onde todos precisam, como você colocou, concentrar todas as energias possíveis para a gente encontrar uma solução conjunta. Eu vi o vereador Toré Lima, falando da participação do Estado. O senhor não acha que o governador Helder Barbalho também tem que chamar para si essa responsabilidade enquanto governador desse Estado? Eu tenho certeza que se os prefeitos procurarem o governador, tenho certeza que ele não vai medir esforços de procurar auxiliar e ajudar. Em Ananindeua, por exemplo, eu sou sabedor que o ano passado o Helder, sem puxamento de saco aqui, mas o Helder, quando estava ministro, ele canalizou 27 milhões para Ananindeua para tratar de 2 canais, o canal do Maguariaçu e o canal das Toras, onde isso está tramitando, em processo de licitação, recursos sendo canalizados para se tratar canais, uma questão de saneamento, importantíssimo no nosso município. Tenho certeza que se os prefeitos o procurarem, ele não vai medir esforço com o seu conhecimento para procurar Brasília e capitalizar recursos para esses municípios em busca dessa solução. É uma solução premente. Porque hoje os municípios estão com pires na mão. Você tem 60% com pessoal, você tem 15% com educação, você tem a questão de saneamento, você tem saúde pública e hoje sobram 5% para se tratar do resíduo. Então os municípios não têm realmente perna. O último estudo que eu fiz e tinha conhecimento, para você tratar 100 toneladas de lixo, o custo de uma usina, em média, são 30 milhões. A Ananindeua, por exemplo, que tem 300 toneladas, precisaria de 90 milhões para se instalar uma usina para transformação de energia. E hoje o município não tem essa condição.
Então se precisa, primeiro passo, ter projeto. Eu digo que quando a gente vai fazer um aniversário, o primeiro passo é saber qual é o local que eu vou fazer meu aniversário, de forma bem didática. Então qual local nós temos para colocar o lixo? Não existe. Nós não tem um estudo que aponte isso. Então o primeiro passo é trabalhar um projeto sério. Nós temos a FADESP, que é a Universidade Federal do Pará. Sim. Nós temos a USP, nós fizemos lá em Ananindeua, a FIP de São Paulo veio e fez o plano de resíduo do município de Ananindeua. Por que não se contrata uma consultoria séria para fazer um plano integrado de resíduos sólidos para a região metropolitana? E aponta um local para o novo aterro. Porque independente de qualquer tecnologia que venha a surgir, nós podemos nos livrar do aterro. Porque se um dia a máquina parar de funcionar e até os rejeitos, eles vão precisar de um aterro sanitário. Então o primeiro passo é se apontar um novo aterro. Não podemos mais deixar a população de Marituba num aterro que foi instalado tão próximo do centro urbano. Pois é. Eu ainda agora estava falando com um dos representantes do fórum e eu sempre estou em Santa Bárbara, né? Inclusive eu quero mandar um forte abraço para o meu amigo Reinaldo Begô, meu irmão, meu parceiro lá de Santa Bárbara. Então eu passo ali, já ali pela BR e já sinto o odor, né? Que eles chamam de caatinga. É triste o que vem sofrendo a população de Marituba, hoje a população de Ananindeua também já sentindo, e aí nós não somos deuses, nenhum governante é Deus para decidir quem vai viver e quem vai morrer. Porque quando você olha uma população menor que a população de Marituba, é uma tomada de decisão nesse sentido. E nós não podemos radicalizar a decisão a esse ponto. Nós temos que encontrar, não medir esforço, mas conjuntamente encontrarmos uma solução. Tá. Eu vou entrar só num outro assunto, o senhor fica muito à vontade para entrar nessa pauta que eu vou lhe colocar, sim ou não. Eu tenho observado e tem chegado aos meus ouvidos que o senhor é um nome fortíssimo para as eleições que se avizinham em 2020, gestão de Ananindeua. O senhor tem essa pretensão, obviamente que na condição de presidente da Câmara e com toda a experiência que o senhor traz ao longo desses anos, o senhor é um dos que se cacifa. Como o senhor vê isso? A sociedade e algumas pesquisas me chegam e o seu nome aparece na cabeça. Como o senhor vê isso? O senhor tem essa vontade? O senhor dispensa? Não vou discutir isso. Como o senhor está vendo essa discussão? Porque ela está no dia a dia. Eu fico feliz do nosso nome estar sendo citado, porque isso é fruto de um trabalho. Meu irmão hoje está como vice-prefeito, eu como presidente da Câmara. Temos uma parceria com o prefeito pioneiro. Não sou vereador de oposição, sou vereador de situação. Estou militando na vida política há 22 anos, terceiro mandato, agora presidente da casa. Então é importante a gente estar no tabuleiro. É importante a gente estar no jogo, é importante a população estar nos olhando, mas o que é mais importante de tudo isso é a gente não medir esforço para o nosso trabalho, ter seriedade com a população, porque eu vejo que tudo lá na frente, tem muita água para passar debaixo dessa ponte, vai ser fruto de um trabalho de reconhecimento de uma população. Eu só posso te parabenizar, tive aqui a grata satisfação de fazer essa conversa, da qual ele me permitiu fazer, o nobre presidente da Câmara de Vereadores de Ananindeua, Rui Begô, para a Web TV Sangue Bom. Muito obrigado pelo seu trabalho, pela sua representatividade e por esse jeito cidadão de fazer política e de ver a política. Eu que agradeço a oportunidade de poder divulgar o nosso trabalho, que é tão difícil divulgar um trabalho de um vereador. Então, obrigado pela oportunidade de a gente poder mostrar o quanto a gente tem trabalhado, tem lutado. Estamos presentes em tudo aquilo que a gente pode desenvolver em melhoria da população de Ananindeua. É por isso que o nome está cotado. Um abraço, satisfação. Continuamos aqui pela Web TV Sangue Bom, ao vivo. O Hélio está ali, que é do fórum. Continuamos ao vivo aqui. Estamos aqui quase para finalizar. O Hélio é um dos coordenadores do fórum, foi uma das primeiras pessoas que eu falei. Que Marituba está passando já foi um crime antecipado. Quando o Rui cita aqui que já sabíamos o que ia dar, porque quando se propôs ainda a construção do empreendimento da magnitude do, entre aspas, aterro sanitário da Avenida de Marituba, sabíamos que não tinha viabilidade nenhuma. Quem conhece Marituba
jamais poderia ter sido instalado, dado a licença de operação, o alvará de funcionamento e a licença ambiental pelo governo do Estado do Pará na época do governo Simão Jatene. E o que nos intriga, pessoal, que o termo de ajustamento de conduta, que foi pensado naquele momento, não levou em conta o estudo de impacto ambiental, o RIMA, que inclusive na nossa concepção, doutora Maria Magalhães, ele é totalmente regular, inclusive não levou em conta o plano diretor do município de Marituba. E de uma hora para outra, se toda uma posição. Estou aqui com um companheiro, cidadão da cidade de Ananindeua, ele que é um dos coordenadores do movimento de luta popular pelo direito à cidade. Antônio Carlos, eu sempre te vejo como cidadão ao longo de décadas. Nós, na verdade, tivemos a oportunidade de brincarmos junto, né? Aquela molecada e tal. Mas eu te vejo enquanto morador, e foste vereador lá em Ananindeua, salvo engano. Mas eu te vejo com essa preocupação, e por isso tu estás aqui. Como tu vês todo esse imbróglio? Na verdade, essa questão do lixo, né, é uma luta pela defesa do meio ambiente. Na verdade, é uma questão nacional, né? Nós não podemos manter a ideia de que lixo é a coisa saudável para a população. Ao contrário, né? O lixão, que é o caso de Marituba, né, que a proposta inicial seria um tratamento por um aterro sanitário, um lixo tratado, sem que não fosse danoso para a população. Ao contrário disso, virou um grande lixão, com efeito à saúde precária da população. E nós, então, diante dessa situação, resolvemos também nos dar a nossa contribuição, já que eu moro em Ananindeua, para resolver o problema do lixo, ou seja, não queremos mais que o aterro sanitário de Marituba permaneça como está, no formato como está, tratando o chorume sem local para colocar o resto de chorume que acumula a todo dia. E a empresa, de alguma maneira, não respeitou a licença ambiental que foi produzida em 2013 e, portanto, não está atuando como deveria ser regularmente em relação ao meio ambiente. Contaminação da flora, da fauna, enfim. Então, a posição do MLP que eu represento é de que nós queremos o fim do lixão, desse lixão. Dia 31 de maio, nós vamos fazer um grande ato público, né, social, democrático, com a população da região metropolitana de Belém, para não permanecer mais o lixo lá. A segunda questão é aonde colocar o lixo, já que o 31 de maio a própria empresa disse que vai fechar. Essa é uma incógnita que não está resolvida, mas isso depende aonde jogar o lixo depende da gestão estadual e dos municípios. Então, governo do estado, governos municipais, Ananindeua, Belém e Marituba devem apresentar uma proposta até 31 de maio para saber qual seria o destino desse lixo, como jogar esse lixo em algum lugar. Será em Ananindeua, será em Marituba, será em Benevides? Isso é questão de governo, de gestão. O movimento social não tem competência para dizer onde vai jogar. O movimento social está dizendo que não dá mais para ser em Marituba. Tu concordas que essa discussão ela tem que ser uma discussão com mais responsabilidade de todos os atores, seja do parlamento aqui, da Câmara de Vereadores de Belém, seja de Ananindeua, seja de Marituba, seja de Benevides, seja de Santa Bárbara, seja lá no distrito de Mosqueiro, fundamentalmente aqui na Câmara de Vereadores, porque me entristece, enquanto cidadão, ver uma discussão que está sendo tomada conta. O povo está refém do lixo. E os nossos representantes aqui na Câmara, eu vi e quero parabenizar a todos os vereadores e vereadoras, vereador que vieram de Ananindeua, de Marituba, estão aqui, mas daqui da capital, apenas o vereador Fernando Carneiro, propositor, o outro vereador Toré e o Adriano, 3 vereadores. Cadê os demais numa discussão que ela é de uma amplitude e de uma grandeza, eu digo no sentido da discussão prioritária, estarei ausente. Mas eu estava fazendo uma conversa ainda há pouco com Rui Begô, fiz uma conversa com o Fernando, já tenho uma
proposição de uma nova discussão que vai ser feita dia 25, em que vai envolver os deputados estaduais. Na verdade é uma questão que passa por um espaço institucional, né, a Câmara dos Vereadores, da Assembleia Legislativa dia 25, mas essa relação das instituições com o movimento social é muito importante. Então é uma luta na rua, de protesto, luta social com luta institucional. Infelizmente, o Poder Executivo dos 3 municípios estão ausentes desse processo aí de resolver a questão do lixo na região metropolitana de Belém. Mas eu te afirmo, Inácio, o problema do lixo é uma questão da população de resistir. Mas a gestão pública, governo do estado e as prefeituras é quem devem apresentar uma saída. Nós só não queremos mais em Marituba, porque já está saturado lá o espaço. Porque essa cultura de que deixa acontecer e depois a gente dá um jeito. Será que a gente não tem um outro mecanismo? Acho que é uma cultura do nível aí privado, né? Esse tipo de empresa capitalista selvagem e tal. Eu acho que eles não estão se importando com isso, porque se tratasse o lixo, como em outros municípios tratam, né? Tem experiências de São Paulo, que o município trata o seu lixo, dá um norte para o lixo, dá uma condução, e aí não respinga isso na questão da saúde da população. Coleta seletiva, são várias formas. Aqui não, aqui eles não resolveram, não atuaram nesse sentido. Resolveram jogar o lixo, por isso que virou um monturo, um lixão, e a gente então padece por isso, porque eu moro em Ananindeua, já respiro um odor, né, provocado pelo aquilo que sai de Marituba. Então, particularmente, eu passo ali pela BR, meu amigo, como disse o companheiro Hélio, é uma caatinga só. É, um fedor só, então não tem como mais manter o lixo ali. Antônio Carlos, satisfação, a gente sempre nessa luta do dia a dia, socializando, tentando, vamos continuar, né? Vamos tentando mostrar também para o cidadão que está na sua casa ou por alguma razão não está atento para essa situação, ele também tem que despertar, querido, porque quando acontecer a história vem para todo mundo, para o rico e para o pobre. Todo mundo padece, por isso que a sociedade precisa estar bem representada, né? Infelizmente alguns que se elegem não representam. Pessoas como você, que tem uma luta histórica em Belém, é uma pessoa que deveria ter a oportunidade de estar aí no parlamento, né, se fosse o caso. Eu já estive em Ananindeua, hoje eu quero estar mais na luta social, mas faço questão de que pessoas como nós aqui possamos um dia, né, no caso, outros colegas nossos, assentados nessa mesa aí para lutar em favor do povo. Eu prefiro estar contribuindo assim, que assim a gente ganha mais almas e corações. Eu também. Um forte abraço, Antônio. Que Deus nos abençoe e guarde. Eu vou encerrar por aqui, porque mostra ali, porque está aqui. Então, eu em particular, quero conclamar a todos os cidadãos, homens e mulheres, que se atentem para essa discussão. Essa discussão, ela não é somente lá do povo de Marituba, do prefeito Mário Filho, nem do prefeito Pioneiro, nem do prefeito Zenaldo, muito menos tão somente do governador. Mas é uma discussão, queridos e queridas, de todos nós. Nós, enquanto cidadãos, nós só sabemos cobrar. Nós transferimos um pouco das nossas responsabilidades, um pouco não, muito das nossas responsabilidades para o vereador, para o deputado. E aí sabe o que acontece? Isso aqui, uma discussão de poucos valorosos e valorosas mulheres para fazer a defesa de uma situação que está sendo e está trazendo um grande susto para todos nós. A situação está chegando num ponto extremo. Não dá mais para suportar. Ou nós tomamos conta dessa situação enquanto cidadãos, com inteligência e sabedoria, ou nós vamos ficar refém do lixo. Aqui é Inácio Leite, Sangue Bom, pela Web TV Sangue Bom, desejando melhor sorte para todos nós, direto da Câmara Municipal de Belém. Com a população de Belém, que está bebendo água do chorume, do lixão do Marituba, que lá não é aterro sanitário, é um lixão, que já estão bebendo
em Corquinha, um dos melhores igarapés da nossa comunidade quando nós fazemos o nosso lazer. Eu falo do lixão. Nós temos agricultor, está previsto que nós perder a nossa agricultura por causa do desenfreado que está sendo prejudicado sobre o chorume do lixão. Agora, vereador, você teve uma coragem muito grande, que nem os de Marituba e Ananindeua, mas vocês não vão sofrer ainda por causa da justiça, porque se a justiça quisesse, ela tinha dado solução para isso. Não tem solução por causa da justiça, mas eles vão dar solução dia 30 de maio, vai chegar um juiz, um safado de um juiz, mandando o lixão lá por mais de 2 anos, que eles já estão atrás. Então a justiça é ocupada das bandidagens que está acontecendo no nosso estado. O Poder Judiciário no Brasil, a gente está vendo em Brasília. Os ministros da justiça, como estão se queimando uns dos outros. É tanta safadeza deles lá, que ela já está mostrando aqui. Muito obrigado. Obrigado, agora o vereador Babalu, depois Natália Lopes, do Vulcão. Vai lá, Babalu. Boa tarde a todos e a todas. Só na mesa, aqui no nome do vereador Fernando Carneiro, cumprimentar nosso companheiro Toré, seu nome também saludo da mesa. Em nome do vereador presidente da Câmara Municipal de Ananindeua, Rudegor, saúdo meu companheiro Romas e todos os companheiros.